Essa é uma expressão que deve ser realidade, onde a igreja do Senhor está inserida. Isso é a comunidade da fé. Isso é viver o reino de Deus, estar ali para poder então glorificar ao Senhor. E nós vemos que a igreja está em diversos lugares, diversos bairros diferentes. Em algumas, elas alcançam uma certa visibilidade, elas passam a ser conhecidas. As pessoas começam a falar sobre elas, não só no lugar onde elas estão, mas elas começam a falar delas longe dali. Não sei se isso acontece com esta igreja, mas é muito comum quando você encontra pela internet as igrejas que estão se expondo, que estão mostrando o que elas fazem, mostrando como elas vivem. Elas estão sendo conhecidas por aquilo que é positivo, aquilo que elas fazem que é correto, e também por aquilo que elas fazem que é negativo e que não é correto. Elas estão expondo o que elas são, o que elas fazem, o que elas vivem no lugar onde elas estão. Se a igreja deveria ser então um ambiente de santidade e serviço, aquilo que as pessoas estão vendo, o que a igreja mostra, deveria bater exatamente com isso, mas nem sempre é esta a realidade. Algumas nos fazem questionar até os nossos conceitos, as nossas práticas. A gente começa a ver o que uma ou outra igreja está fazendo e a gente começa a pensar assim: será que está certo isso? Será que a gente deveria seguir nessa linha também? Será que a gente não pode adaptar alguma coisa que a gente está fazendo para fazer igual? Porque elas estão ganhando uma visibilidade tão grande com isso, que a impressão é que o caminho que elas estão levando é o melhor. E recentemente, algumas notícias sobre uma igreja, que você já deve ter ouvido vários louvores que surgiram dela. Essa igreja trouxe à tona algumas discussões internas, familiares até, porque é uma igreja que é comandada, ou direcionada, governada, a melhor palavra que você querer encaixar, pela própria família. Começa com o pai e assim agora está passando para a nova geração das filhas e do filho. Há uma igreja então que você já deve ter ouvido falar por aí, que é de onde brotam alguns dos louvores do Diante do Trono. Você já ouviu algumas músicas, canta algumas músicas, que são vindos deste grupo. E algumas notícias surgiram sobre a prática desta igreja, pois agora ela está sendo direcionada pelos filhos. Alguns conceitos começaram então a mudar, e a briga por controle, a briga pelo poder nesta igreja, ela começou a chamar a atenção das pessoas, e a internet começou a divulgar isso. Ela ganhou visibilidade, ela cresceu, ela abriu um polo nos Estados Unidos, ela começou a expandir, e ela se tornou agora, como ela é chamada, de global. Então a situação lá está avançando, está crescendo. Os métodos que eles estão usando internos, nós não os sabemos, mas o que veio à tona é aquilo que é ruim, o negativo, as brigas. Isso veio então entre os irmãos que estão à frente, e uma das práticas que eles introduziram em uma das igrejas me chama a atenção. E eu não sei o que você pensa ainda sobre isso, se você acha que nós deveríamos até adaptar nossa igreja para trazer essa prática para cá, tá? Depois do culto você pode me dizer se você acha isso interessante ou não, para a gente poder então pensar junto ao conselho. Essa igreja criou uma área VIP. Uma área VIP, porque existem pessoas que frequentam essa igreja que são figuras públicas. E por serem figuras públicas, os líderes acharam então que deveria ter uma área VIP separadas para eles poderem então frequentar a igreja, ouvir a mensagem e então louvar ao Senhor junto com aquelas pessoas. E eu começo a questionar sobre isso, Será que essa igreja está fazendo certo? Será que é este o caminho? Porque talvez para eles e para muitas pessoas isso se chame acolhimento. Vamos acolher então este grupo, É restrito, mas é uma maneira deles demonstrarem cuidado sobre um grupo de pessoas. E eu me questiono sobre isso. Seria esse o acolhimento que Cristo ensina? Seria esta a forma de nós então
vivermos aquilo que acabamos de cantar, né? Um povo santo que vive para ti, um povo santo que honra ao Senhor em todos os lugares. Será que como comunidade nós sabemos o que Jesus faz ou ensinou sobre acolhimento? Acolhimento ou acepção de pessoas, não é? Este é o questionamento que eles estão fazendo nós termos. A quem o direito de uma sala exclusiva, um espaço à parte, não é? Eu entendo que acolhimento está relacionado com a dor do indivíduo, com aquilo que ele vive, com aquilo que cada um está passando naquele momento. E a palavra do Senhor esta noite ela vai nos ensinar como que Jesus se comporta quando ele se depara com as dores da humanidade. E por isso nós vamos ver Deus ao alcance de todas as dores. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5. Fazemos a leitura inicial do versículo 21 ao versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Feche seus olhos mais uma vez para nós orarmos ao Senhor. Querido Deus, clamamos a Ti neste instante, mais esta porção da Tua palavra, que o Senhor nos direcione, o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor venha nos ensinar a viver a verdade do Senhor. Eu peço a Ti, ó Deus, que isto venha sobre nós através do poder do Teu Espírito Santo, iluminando a mente de cada um que veio à Tua casa, trazendo a Deus transformação nos conceitos pelo aprendizado, para sairmos da Tua casa diferentes de como entramos, conscientes agora da vontade do Senhor e com o desafio de Te obedecer, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos pelo que o Senhor irá trazer ao nosso entendimento. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Irmãos, quando nós vemos os evangelhos, nós podemos notar então que a caminhada de Jesus, ela ressalta os diversos segmentos de pessoas que precisam de atenção e precisam de cuidado. Ele não caminha somente com o público, não é? Ele não está apenas com este ou aquele povo, não é? Ele está em todos os lugares, com todas as pessoas, com todas as dores. Jesus então vai se deparar. Aqueles que estavam alheios da sociedade por causa da religiosidade, Jesus se depara com estes. Aqueles então que são expulsos por causa de doenças, eles estão perto de Jesus. Jesus então se depara com várias dessas pessoas e nós vemos então que nestes encontros Ele nos ensina como nós devemos agir neste mundo, como as pessoas devem ser acolhidas, como nós então podemos honrar ao Senhor como igreja, como comunidade que está inserida neste mundo e que quer honrar ao Senhor. Veja então que o texto nos mostra a quem o acolhimento é oferecido por Jesus. Nós vemos então a narrativa de Marcos mostrar, neste primeiro pedaço que nós lemos, nós temos um homem, mas a narrativa deste texto ela vai acabar no versículo 43, e por isso nós vamos encontrar duas pessoas, ou seja, dois grupos de pessoas diferentes que vão apresentar a Jesus uma dor, uma necessidade, um sofrimento. Primeiro então nós temos aqui o chefe da sinagoga. Ele apresenta diante de Jesus, quando Jesus está então passando, ele mostra a sua dor, a qual ele não sabe como lidar, mas que fala de alguém que ele ama, alguém que está perecendo, alguém que está à beira da morte, como ele vem então falar ao próprio Jesus. O acolhimento de Jesus então acontece
em meio a uma multidão de vozes. O texto diz isso no versículo 21. Afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Vozes de diversos lugares, de diversas formas, que tentam mostrar o que elas precisam. Elas estão sedentas pela solução dos seus problemas, cada uma delas em um nível de dificuldade. E a atitude de Jairo, ela mostra para nós o que estava em seu coração e qual era a sua intenção, pois elas não eram as mesmas da multidão que estava perto de Jesus. Ele se prostra perante Cristo. Ele se coloca diante de Jesus naquele momento, em uma atitude somada à insistência de um clamor. Ele está revelando que o que ele traz perante Cristo é fé. Ele sabe que ele não tem mais recursos para trazer a cura à sua filha, e ele se volta a Jesus para que ele então, Jesus, possa fazer alguma coisa por ele. Ele acredita nisso. É a fé que este homem está então demonstrando perante o próprio Mestre. Podemos então destacar esse detalhe, que é o que faz ser ouvido, ser atendido, ter a sua oração em meio à multidão se destacar. É a fé deste homem, é a confiança no nome de Jesus, no poder que Jesus tem, e não por causa de quem Jairo era. O texto ele traz isso como destaque para nós. Ele era um dos principais da sinagoga, ele era alguém que tinha uma certa autoridade, alguém que tinha então poder, mas não é o seu cargo, não é a sua função, não é aquilo que ele fazia em meio aos religiosos que faz então com que ele ganhe a atenção de Jesus, mas a sua fé, o prostrar-se, o insistir para que Jesus ouça o seu clamor. Isso faz então com que Jairo seja ouvido e atendido por Jesus. Jesus então sai daquele lugar e caminha com ele. Interessante ver esta maneira de Jesus se comportar quanto à dor que se depara durante sua caminhada. Ele nos mostra que Deus está ao alcance de toda a dor, e Ele acolhe cada uma dessas dores por meio da fé. A vida então deste homem e de sua filha, elas não começam neste momento. O texto mais à frente vai dizer que essa garota, ela já está então com 12 anos. Versículo de número 42 traz essa notícia para nós. Então nós temos aqui uma vida de uma garota e uma vida de um pai que não começaram a ser trabalhados por Deus neste instante, ou seja, Deus já está lapidando este homem, lapidando esta família para conceder a eles a fé a qual ele vai agora demonstrar. Em momento de dor, um momento de maior fragilidade, é onde ele consegue externalizar aquilo que Deus já está fazendo nele há muito tempo. Foram anos de dúvidas, de outras dores, de aprendizados que Deus usou para que este homem pudesse então chegar ao encontro com Jesus e poder se prostrar aos pés dele e demonstrar a sua fé. Um grupo de pessoas. Mas a mesma narrativa, ela traz para nós então outro grupo de pessoas completamente diferente. Não temos mais agora o chefe da sinagoga. Não temos alguém que tenha uma certa autoridade, uma certa importância. O versículo de número 25, ele diz para nós: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos. Veja que o tempo então é igual ao tempo de vida da menina, e esta narrativa ela está inserida na narrativa da filha de Jairo, daquilo que está acontecendo neste contato com Jesus. O que nos mostra é que essa narrativa ela está inserida junto à outra. O Senhor nos traz então uma comparação quando eu leio um texto e paro de ler ele para ler outra narrativa e depois voltar a este. Estamos falando então de um outro grupo de pessoas. Uma mulher que não tinha voz para estar à frente da sinagoga, uma mulher que diante da condição de saúde, ela não tinha a atenção dos outros, deveria viver de uma forma isolada, porque para os religiosos ela está impura e ela não deve então viver no meio deles, mas essa mulher ela não se preocupa com isso nesse instante. Ela tem uma dor e ela quer colocar essa dor diante de Jesus. E ela enfrenta mais uma vez a multidão. A voz da multidão tenta interromper com que ela chegue a Jesus e ela enfrenta isso. E ela chega até Jesus. Ela toca em Jesus para que ela possa então alcançar a atenção deste
que está passando pela cidade, passando por aqueles lugares e demonstrando todo o seu poder. Outra pessoa, de um outro meio, de um outro grupo, que em meio à multidão tem o seu clamor atendido por Jesus. É interessante que o que ela mostra é fé. Aquilo que o próprio Cristo vai dizer no versículo de número 34, filha, a tua fé te salvou. O fato dela acreditar, o fato dela confiar e ir atrás de Jesus no meio da multidão, tocar em Jesus, isso revela então a fé desta mulher. Assim como tinha fé Jairo, o chefe da sinagoga. O que nos ensina é que Deus está ao alcance de toda a dor e acolhe a dor por meio da nossa fé. Quando com fé nós depositamos isso diante do Senhor, quando nós insistentemente clamamos a Deus para que Ele mostre a nós o caminho para resolver as nossas dificuldades, o que nos ensina é que esses dois, eles não estavam mantendo no coração o orgulho, mas sim a humildade ao enfrentar a circunstância, para então se colocar diante de Cristo Jesus. Jairo não foi rejeitado por ser chefe, não teve nenhuma vantagem por ser chefe. A mulher não foi rejeitada por ser mulher e não teve nenhuma vantagem por ser mulher. Ambos, pela fé, se aproximam de Jesus. Entendemos com isso que no meio da multidão a nossa voz será ouvida por conta da fé em Cristo Jesus. Por isso, clame sempre com insistência. Seja persistente em meio a aquilo que você está sentindo, as suas dores. Volte ao Senhor. Deposite a Ele todos os momentos, aquilo que você está experimentando em meio às circunstâncias que você está sendo permitido passar. Jesus, em certo momento, conta a parábola do juiz iníquo e aquela mulher que apresenta diante dele uma dor, uma necessidade muito grande. E o que nós vemos então Jesus ensinar nesta parábola é que se aquele juiz iníquo, pela insistência da mulher, atende ao seu clamor, quanto mais o nosso Deus, que é compassivo, é cheio de misericórdia e é bondoso, atenderá então às nossas dores, aos nossos clamores. Mas como nós vemos na vida, as circunstâncias elas são completamente diferentes umas das outras. O chefe da sinagoga, ele traz para nós algo extremamente urgente. A filha está prestes a morrer. Durante o percurso, no versículo de número 35, nós vemos então que um recado é trazido a Jesus e a Jairo. O texto diz, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. A menina já morreu, ela já está sem vida. Este homem foi buscar ajuda, mas no meio do caminho, esta ajuda, a visão daqueles que estão vindo da casa, ela já não é mais necessária. Já não há mais espaço para que então alguém venha fazer alguma coisa, porque eles sabem que entre eles ninguém tem a capacidade então de restaurar a vida. Talvez pudessem ajudar enquanto ela estava doente, mas agora sem vida, nenhum daqueles da casa podem fazer mais nada, então eles não têm esperança mais. Eles choram, eles estão a todo instante ali, como o texto vai dizer no versículo 38, pranteando muito. Eles acabaram de perder alguém. Uma menina de 12 anos perdeu a vida. E é compreensível a dor que essas pessoas estão sentindo. Veja como isso se intensifica então nesta narrativa. Mas apesar da gravidade da situação, Deus não rejeita a dor daquela família, mas demonstra a eles um caminho para que eles voltem a ter esperança. Jesus não ignora Jairo a partir do momento que as pessoas vêm e dizem, não, a filha morreu, então pode ir embora. Não, vou sair daqui. Não. Jesus volta para ele e diz, não temas, crê somente. Paralelo a esta história, nós temos a mulher doente, com aquela hemorragia há 12 anos, gastando todos os seus recursos para tentar solucionar o seu problema, e isso então se esgota, nada é suficiente para que a dor dela, então ela venha a ser curada.
ela não tem mais o que fazer. Mas apesar disso, Deus está ao alcance de toda a dor entre aqueles que buscam pela fé, apesar do nível de gravidade. Podem ser 12 anos de sofrimento, ou pode ser a dor mais difícil que qualquer um de nós pode enfrentar, que é a dor da morte. Sem vida ou sem recursos, ambas as famílias entenderam que Jesus tinha aquilo que era necessário para solucionar os seus problemas e trazer a paz. Como é que Jesus muda as circunstâncias dessas famílias? É importante nós vermos os dois momentos. São duas maneiras, pois são dois grupos, são dores diferentes. E é interessante que em ambos, Jesus resolve com um toque. Toque nas vestes, como essa mulher que enfrenta a multidão e toca nas vestes de Jesus, e instantaneamente a sua hemorragia se estanca, ela é então curada. E da mesma forma nós vemos o toque de Jesus naquela menina e o poder de sua voz ao mandar então que ela se levante, e ela então o faz. A palavra do Senhor, ela nos mostra que Deus é capaz de fazer isso. Apesar do tamanho da nossa dor, os salmos chamam isso de montes, apesar do tamanho dos montes que escondem a luz que está por trás, a vida que está além desse momento, o Senhor é o nosso socorro. Como é que Jesus traz então essa restauração? Na proximidade, no acolhimento e na compaixão. Jesus está com eles. O toque de Jesus mostra que, apesar da gravidade da situação, quando Ele está presente naquelas vidas, naquelas famílias, a restauração chega. As pessoas vivem em paz. Pela fé, elas são acolhidas, e pelo poder do Senhor, elas passam a continuar a sua caminhada agora em paz. Eu vejo que o grande desafio para nós, quando nós olhamos um texto que fala então sobre milagres, sobre o poder de Deus na nossa geração, é tentar entender então que este milagre não foi gerado para os homens. É entender que isso não foi feito para agradar as pessoas, ou para que as pessoas pudessem sair e dizer, não, eu sou melhor do que este ou do que aquele. Milagres não são por causa de nós. Milagres são para revelar Deus neste mundo, para revelar o poder de Deus, para que as pessoas possam entender que existe um Deus maravilhoso, que é capaz de transformar as situações, por mais absurdas e difíceis que elas nos pareçam. E por isso Deus está ao alcance de todas as dores para gerar transformação. Isso acontece nas duas narrativas, nos dois momentos da história. Quando você observa o final da história de Jairo, quando Jesus então toca aquela menina e ordena que ela se levante, isso acontece de imediato, porque há poder na voz de Jesus, nas suas palavras, e aquela menina volta à vida. E o texto no versículo 42 nos diz: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. E da mesma forma, na narrativa da mulher que estava doente, algo também acontece. Versículo 33 nos diz: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Dois grupos diferentes que foram atendidos por Jesus Cristo e reagiram, ou seja, foram transformados depois de ver o que o Senhor fez. Essa mulher, ela estava então atemorizada por causa do que Jesus fez, e ela tem consciência deste poder que agora veio sobre o seu corpo. E a palavra nos mostra que ela se prostra diante de Jesus e declara a Ele toda a verdade. O Senhor então permite que o seu poder seja revelado neste mundo, seja visto, para que as pessoas o reconheçam,
para que as pessoas se prostrem, ou assim como outro grupo para que as pessoas fiquem admiradas, porque existe um Deus poderoso que é capaz de sanar as dores mais difíceis da humanidade, como a doença e como a morte, como o texto então nos diz. Por isso eu creio que não existe acolhimento sem restauração, mas não existe acolhimento verdadeiro sem Cristo Jesus. Esse é o acolhimento que Jesus Cristo demonstra, a transformação que Ele traz naquelas vidas ao trazer os outros para perto dEle. O que nós vemos ser oferecido por aí é um acolhimento sem restauração, um acolhimento sem Cristo. Porque nessas demonstrações de poder, o Senhor está então revelando ao mundo que Ele entende a maior das dores que gerou a doença, que gerou a morte. Pois na cruz o próprio Cristo então morre para solucionar este grande problema. O maior acolhimento que a humanidade já viu não está nessas propagandas que você pode ver pela internet ou televisão sobre milagres que acontecem nesse momento de vida que nós estamos. Mas a maior demonstração de acolhimento da palavra do Senhor vem através da cruz. Através dessa que nos leva para a eternidade. A restauração que vai nos fazer viver com Deus de forma plena para todo sempre. Vemos então que o povo de Deus, ele é chamado para refletir o amor de Cristo neste mundo. E se nós somos chamados para refletir o amor de Cristo, nós precisamos então nos lembrar que todo o ato de acolhimento é o ato de nós levarmos alguém a Cristo Jesus, para que essas pessoas entendam que só existe esperança em Jesus Cristo. Não tem como nós demonstrarmos compaixão sem nós levarmos as pessoas a entender aquilo que o Senhor Jesus fez neste mundo. E a minha questão quanto a isso é como é que você vive o acolhimento. Porque talvez quando você pensa nisso, você começa a lembrar de algumas famílias ou situações que você já presenciou, daqueles que estão passando por momentos de fragilidade, estão mais carentes, algo nesse sentido material. Mas o acolhimento não é apenas naquilo que é material. O acolhimento ele deve ser vivido dentro de casa. Quando um filho passa por uma dor, quando um irmão passa por um trauma, quando um pai está sofrendo. E a minha questão diante desta reflexão e entendimento do acolhimento que Deus faz é como é que você experimenta o acolhimento em família, como povo de Deus, como você externaliza este acolhimento que Jesus nos mostra que nós devemos levar às pessoas. Pois isso deve ser vivido dentro de casa. É dentro de casa onde as batalhas se intensificam. É dentro de casa onde você está sendo lapidado por Deus, para você começar a mostrar às pessoas a luz de Cristo Jesus. A vida em comunidade, este momento, as atividades que nós temos, nós criamos várias para podermos atender faixas etárias diferentes, fazemos escola para ensinar as crianças e adolescentes, nós temos um grupo para as mulheres conversarem sobre coisas de mulheres e assim trabalharem isso à luz das escrituras, temos grupo de crianças para fazermos o mesmo, e assim nós temos então uma dinâmica como comunidade, como igreja. Mas a vida em comunidade, ela vai ser uma extensão daquilo que você já está vivendo em casa. Porque é no lar que você começa a viver o Evangelho. É no lar que você começa a viver a graça do Senhor. É lá que você ensina, é lá que você vive, é lá que você tem as maiores e mais difíceis batalhas. Porque você acha que o lugar de descanso é a sua casa e você se lembra quando você volta para casa que a casa é o lugar de batalha. É lugar onde você é conhecido pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, por quem você é o lugar que você não esconde, é o lugar que você tira as máscaras, é em casa.
Como é que você vive o acolhimento que Jesus nos ensina dentro de casa? Como é que a sua família experimenta o seu ato de acolher? Você leva as pessoas até Cristo? Ou você é um juiz que só pesa a mão, que só impõe a lei? Há uma grande diferença nessas posturas. E há uma grande necessidade de restauração, de uma visão daquilo que Deus faz, para nós podermos então fazer o mesmo neste mundo. Para levar a luz de Cristo às pessoas, em primeiro lugar, o mais difícil, nós precisamos aprender a acolher a nossa família, amar aqueles que estão conosco. Já viu os dias que o seu filho está passando por dificuldades, traumas, dores, frustrações, né? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vão acontecer? Como é que eles foram acolhidos? Como é que eles serão acolhidos? Quantas vezes seus pais passaram por isso? Frustrações, medos. Como é que eles foram acolhidos? E como serão? Porque a luta ainda continua. A santificação, ela ainda continua até o dia de Cristo Jesus. O que é mais importante de você entender é que você que identificou uma dor, e quando eu falo dor, eu não estou trazendo aqui questões complexas até, e mais pesadas, como essa do texto. Você pode ter dores que ninguém conhece, que estão apenas na sua mente, só você vivencia. E o que o Senhor nos mostra é que na comunidade de fé existe espaço para você expor a sua dor, porque Deus nos acolhe em meio às dores que nós temos, por meio da fé, apesar da gravidade e para a sua própria glória. Jesus Cristo, Ele é poderoso para curar as nossas dores, direcionar o que nós estamos vivendo, para todos olharmos para a eternidade. Esse é o caminho ao qual nós estamos, cheio de dores, cheio de frustrações, mas que precisam ser tratadas à luz das Escrituras, que precisam ser levadas a Cristo Jesus. Se você não encontrou alguém que possa te auxiliar nisso, a comunidade da fé, ela está aqui para isso. Se você já entendeu isso, estenda a sua mão para que as outras pessoas possam receber este acolhimento e leve pessoas a Cristo Jesus, para que elas possam ser curadas. E quando eu digo ser curadas, eu não estou dizendo necessariamente que a pessoa ela vai deixar de estar doente fisicamente, mas que ela vai chegar até Cristo Jesus, e que Cristo vai trazer a esperança de que a restauração de todos os males que o pecado traz a este mundo, ela acontecerá na eternidade para todos nós. Eu quero convidar o grupo de louvor que vem à frente mais uma vez e nos conduza neste último cântico. Eu convido você a se colocar em pé, toda a igreja a se colocar em pé, para nós juntos louvarmos ao nosso Deus.